Começa de novo. É isso? Começou a gravação? Acredito que sim, está ali recordando. Então, é isso. A gente inicia aqui a nossa aula magna do serviço social, trazendo a professora Geisa Moura, e o tema de hoje da nossa aula magna é os caminhos para a formação profissional. A professora Geisa Moura vai trazer essas contribuições e a gente vai seguir no processo. Não deixem de trazer as perguntas de vocês, porque a gente vai ter um espaço aí de bate-papo e ela gosta muito que a gente bata esse papo aqui junto. Então, quando vocês imaginarem assim, eu posso estar atrapalhando com as minhas perguntas, não, você está contribuindo com as suas perguntas. Então, contribua, venha assim e traga tudo que você tenha de possibilidade de contribuição, né, professora Geisa? Então, a palavra é sua, a sala de aula é sua, e vamos dar continuidade a essa aula de hoje. Então, boa noite a todos, né? Eu cumprimento aí o professor João e na sua pessoa, desse grande amigo, que como ele falou inicialmente, a gente nem fala quanto tempo a gente se conhece para não entregar a nossa idade, né? Apesar dos cabelos brancos darem aí uma entregada. Os meus estão escondidinhos aqui, para ninguém ver, né? Então, assim, cumprimenta todo o corpo docente da Uniswan. A Uniswan, que é uma casa que eu simplesmente adoro, né, estar na Uniswan, sempre que convidada, faço o esforço para estar aqui presente. Né? Eu quero cumprimentar aos discentes que estão aqui acompanhando esse nosso bate-papo, na pessoa do Davi, que já se manifestou aqui dizendo que está fazendo um curso comigo, né, o curso de perícia social. Então, na pessoa do Davi, eu já cumprimento a todos os discentes aqui da Uniswan, do curso de serviço social da Uniswan. Não estão me ouvindo? É isso, João? Que estão colocando aqui no... Estão ouvindo sim. Alguns alunos tiveram dificuldade no áudio do próprio computador e saíram e entraram novamente para conseguir ouvir. Ah, tá. É porque, como o João falou, a gente gosta do bate-papo e eu fico acompanhando o chat aqui também. Bom, né? Então, enfim, João já me apresentou, né? Vamos falar um pouquinho mais de mim. O Davi já conhece um pouquinho. Quem não conhece ainda, né? Quem é esta pessoa, esta figura? Sou assistente social, né? Tenho aí já algum tempo de formada, de carreira, quase uma década já. E a gente tem aí alguns estudos, né? Algumas como esse nosso encontro hoje é sobre caminhos, né? Vamos falar um pouquinho da minha trajetória profissional aqui para vocês verem como que o serviço social ele vai se capilarizando e entrando em outros caminhos também, né? Então, a minha formação é em serviço social, né? Eu sou assistente social de carreira, atuo, atuo desde que graduei, nunca parei de atuar. Fiz uma especialização lato sensu em política e gestão em segurança pública. Atuei com o João ali, a gente fazendo uma participação ali no Conselho Nacional de Segurança Pública. Eu acho uma experiência importante, João, da gente falar, que a gente passava lá aqueles dias lá em Brasília e em outros estados também discutindo sobre segurança pública, e só nós dois de assistente social no meio daquele monte de gente das forças, né? E depois disso, depois da nossa passagem pelo Ministério da Justiça, a gente foi para o Ministério da Defesa. Aí vocês estão vendo que eu estou em outra perspectiva de segurança. A gente estava na perspectiva de segurança pública, agora estou na perspectiva de segurança e defesa nacional. Né? Eu fui para o Ministério da Defesa, e ali no Ministério eu trabalhei com pesquisa, como pesquisadora, e fui atuar na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, aqui no Trapézio Amazônico, fazendo um estudo sobre os ilícitos transnacionais e qual o papel das Forças Armadas na prevenção desses ilícitos transnacionais, né? De que forma as Forças Armadas, né, no seu conjunto, Exército, Marinha e Aeronáutica, poderiam estar atuando no processo de prevenção aos ilícitos transnacionais, sobretudo o tráfico de pessoas, né?
Depois disso, retorno para Manaus. Até então, a gente quase não ficava em Manaus. Manaus agora sim é residência, né, João? Que antes era só passagem, basicamente. E retorno para Manaus, que eu sou manauara, eu sou do Amazonas, retorno para cá, exatamente no momento em que a gente vivencia aqui um crescimento do fluxo migratório venezuelano, né, sobretudo dos indígenas da etnia Uarau, que eu creio que vocês já estão tendo a presença desse grupo étnico aí no Rio de Janeiro também. E eu passo aí da segurança e defesa nacional para a segurança social. É aí que eu vou atuar na assistência social, de fato, né, como técnica no campo. Não que os outros trabalhos, assessoria no Ministério da Justiça, pesquisa no Ministério da Defesa, não sejam atuações do assistente social. A gente atua também nessas áreas, como assessoria, consultoria, atua com pesquisa e atua no campo, né? Em relação à migração como campo não só de atuação, mas também de pesquisa, a minha história já é um pouco mais longa, vem desde a graduação, e a gente conversa sobre isso em outro momento. Mas esse desenho que eu mostro para vocês, só para vocês terem uma ideia de como a gente atua, da nossa capilaridade enquanto profissional, enquanto assistente social, que a gente não fica preso somente no âmbito da assistência social. O que eu faço hoje da minha vida? Hoje eu trabalho numa instituição, numa agência internacional vinculada à Organização dos Estados Americanos. Não é uma agência humanitária, é uma agência de fomento. A gente trabalha com outra perspectiva, que é o empreendedorismo e a empregabilidade. Então, é uma outra vertente de atuação que o assistente pode ter, um outro campo de atuação, né? Então, vocês viram aí que a minha atuação profissional ela é muito diversificada. Tenho essas experiências profissionais e hoje estou mestranda do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas. Pesquiso a migração infantil aqui no Brasil e estamos caminhando já na fase final e, quem Deus quiser, em março estou aí com o meu título. Belíssima, né, como mestre. Mas hoje, João, que é este jovem tão perspicaz e tão inventivo, me incumbiu de falar para vocês sobre os caminhos para a formação profissional. Só esse título em si, ele já é um desafio, porque a gente passa a pensar aqui a própria formação, a gente suspende a ideia de formação enquanto uma categoria de análise, né? A gente está pensando aqui, né? Quando a gente pensa nesse tema que o João nos propôs, e suspendendo realmente a abstração, o tema todo por completo, a gente vai ver que ele está sugerindo aí um processo de deslocamento do sujeito para moldá-lo profissionalmente. A gente sai do nosso senso comum e todo o processo formativo do assistente social leva a ter uma visão mais crítica da realidade e, principalmente, a ver e agir de outra maneira. Vocês que estão entrando hoje, que estão no primeiro período, no primeiro semestre, né, vocês não vão ter o mesmo entendimento, a mesma visão que vocês estão tendo agora, a mesma postura que vocês estão tendo agora, enquanto vocês estão iniciando o curso, não vai ser a mesma quando vocês terminarem o curso daqui a 4 anos. Quem já está saindo, se for fazer uma reflexão de como era a sua postura, as suas ideias quando você entrou no curso, você vai ver que já houve uma mudança. Você já se deslocou do seu ponto original, do seu eu que você tinha conformado, senso comum, para um eu completamente diferente. Você já pensa diferente, você age diferente e você entende o mundo de outra forma também.
não é a mesma coisa, né? A gente é levado, o serviço social nos leva a pensar um pouco mais além daquilo que a gente está vendo, da nossa realidade observável. E quando a gente fala nesse caminho da formação, a gente também não está falando das modalidades de ensino. Modalidade de ensino é outra discussão. Nós não estamos aqui para dizer se o ensino presencial é melhor que o ensino à distância, se o ensino à distância e o ensino emergencial, remoto emergencial, são semelhantes ou se tem diferença, se o modo híbrido, se o modo modular, se a forma como vocês estão hoje inseridos aí na Uniswan, na metodologia de ensino que eles estão adotando, no modelo de ensino que eles adotam, a gente não está aqui também para discutir modelos de ensino, porque quando a gente fala em caminhos da formação, a gente não está falando de modelos de ensino. Nós estamos falando de um processo, né, de um caminho que nós vamos seguir e que nos vai levar a um entendimento bem maior. Olha, João, eu estou lendo o Já chat. tem umas perguntas aqui. Já tem. Eu não sei, eu respondo, eu não respondo, o que você Se acha? você quiser, você pode seguir o desenvolvimento do raciocínio e aí a gente volta e vai pegando aqui as respostas. Tá, então pronto. Então eu vou seguir o raciocínio e depois a gente volta. Vocês estão vendo que eu estou prestando atenção no que vocês estão escrevendo aí, né? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, o que seria a formação do serviço social, né? A formação do serviço social ele é um processo relacional, espaço-tempo, né? Uma vez que a nossa realidade ela é dinâmica e que a nossa formação ela não se dá somente no espaço institucional da universidade. A gente também tem os espaços laborais onde nós vamos fazer o estágio. Então, nosso processo ele é relacional. Ele tem a sua parte teórica e tem também a sua parte prática. Então, a gente relaciona não só a dinamicidade do tempo, que a gente tem que estar o tempo todo atualizado, acompanhando as transformações sociais, as mudanças na conjuntura, né? A gente também observa qual é o impacto dessas mudanças todas no espaço onde nós vamos estar inseridos. Então, o processo de formação do assistente social ele é relacional. Ele relaciona espaço e tempo, ele é dinâmico, né? E ele forma aí esse espaço no qual nós vamos intervir, ele é como se fosse um mosaico. Ele não é algo único, não é só uma imagem. Eles são várias imagens, ele é mutável, ele é complexo, ele é diverso, ele é plural. Então, a gente tem que estar... Tudo isso contribui para a nossa formação enquanto assistente social, né? Essa realidade tão complexa, ela exige de nós, né, assistentes sociais, um olhar que ele não pode ser igual aquele de cavalo de corrida, que coloca aquela viseira aqui, que eu não recordo o nome. João, tu lembras, João, o nome desse negócio? Essa viseira do cavalo de corrida? Eu não lembro, mas depois o Dr. Google responde para a gente, se o João não souber. O nome é viseira mesmo. É viseira mesmo, né? Então é isso. A gente não pode ser que nem cavalo de corrida com aquela viseira que não consegue olhar para nenhum lado. Hoje a nossa realidade ela é tão complexa que ela exige que nós, profissionais, tenhamos um olhar que seja inter e transdisciplinar. E quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que a gente só vai atuar em equipes que tenham outros profissionais. A gente está dizendo que o serviço social, ele entende que a complexidade da realidade exige que o profissional absorva conhecimento de outras ciências, de outras profissões, para que ele possa olhar para aquela realidade, interpretá-la e intervir.
O olhar interdisciplinar, ele não é o mesmo que um trabalho em equipe. É você, com base em vários estudos de várias áreas de formação, dependendo do campo em que você for atuar, se apropriar de conhecimento de outras áreas para você formar o seu entendimento, né? E isso acontece porque vocês, quando forem ali, eu estou vendo, tem um monte de perguntas, João. Vai passar um bom tempo que respondendo, mas tá bom, adoro. Vai lá. Quando vocês forem fazer o juramento, vocês vão dizer lá que vocês vão defender de forma intransigente os direitos humanos, que vocês vão lutar pela liberdade, vão lutar pela democracia, pela cidadania, com justiça e igualdade social. E quando a gente faz esse juramento, a gente não pode achar que só o conhecimento que nós temos, que as teorias que fazem parte do serviço social, aquilo que os nossos teóricos trazem, Holanda Guerra, Zé Paulo Neto, Marilde Yamamoto, Potiara, a gente não pode achar que só a Berg e a Boschetti e esses autores que são nossos teóricos, que só o que eles nos falam é suficiente. A gente precisa buscar continuamente mais conhecimento. E tudo isso faz parte da nossa formação, né? Já informaram aqui que o nome dessa viseira do cavalo é Antolho. Tá? Antolho, muito chique, olha aí, João. Vamos até anotar. Antolho. Doutor, o colega lá, não sei se pesquisou no Google, mas agradeço o Galaxy alguma coisa, que eu não estou vendo o resto, que é Antolho, e eu estou anotando aqui. Estou anotando. Vocês viram que eu tenho um caderno, que eu fiz uma porção de reflexões aqui, né, para trabalhar com vocês. Então, assim, eu sou aquela professora bem que usa o caderno e anota tudinho. E olha o sotaque aí bem paraense, né? O amazonense disse, vamos fazer tudinho. Enfim, seguindo, né? Falando um pouco dessa nossa formação, as diretrizes curriculares do serviço social, essas diretrizes foram estabelecidas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Extensão, a ABEPS, da qual eu sou filiada. Não? Então, essas diretrizes que foram lá estabelecidas em 2002, nós estamos em 2021, significa que ela já precisa de atualização, mas é a que a gente ainda tem, 2002. Tá? Então, elas apontam para a necessidade de capacitação do profissional. Ela fala em capacitação focada nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativas do serviço social. E aí a gente já vem para as críticas, né? Porque nós somos dessas, né? A gente fala, mas a gente também critica, né? Quando eu falo em capacitar, né, etimologicamente, né, que é um termo que vem do latim, capacita, ele passa o sentido de largura, de ampliação, né, da capacidade. Ele não está falando em formar, ele está falando em trabalhar um sujeito para que ele tenha a habilidade para desempenhar determinada função ou realizar determinada tarefa. Mas capacitar não é o mesmo que formar. E se a gente for observar isso aqui e pensar nas 3 dimensões que as próprias diretrizes nos sugerem, a gente vai ver que algo não está muito de acordo, né? Por quê? A dimensão técnico-operativa, ela tem o objetivo de conhecer e se apropriar do conjunto de habilidades profissionais. Técnico-operativo, ou seja, a prática. Como é que eu vou fazer um documento técnico, como é que eu vou fazer uma escuta
o que eu tenho que observar, como que eu tenho que fazer uma abordagem, né? Esse é o técnico operativo. O teórico metodológico, ele vai buscar compreender a realidade por meio de estudos mais abrangentes. Por isso, a necessidade de pensar o serviço social de forma interdisciplinar, porque aqui, embora ele esteja sugerindo uma abordagem mais abrangente, estudos mais abrangentes, o serviço social ele ainda se fecha numa perspectiva histórico-dialética, marxista, focada nos seus profissionais e dialogando consigo mesmo, né? Então, a gente tem muitas escolas de serviço social que elas estruturam os seus componentes curriculares, mas elas não conseguem ultrapassar essa ideia mais conservadora do processo de formação, né? Então, ela só capacita, ela não forma, né? E a dimensão ético-política é quando a gente consegue fazer aí essa associação à participação política do assistente social nos seus diversos espaços de atuação. Ela não é só a militância da profissão, não é só isso, mas é o próprio ethos da profissão, né? O que a gente está pensando, né? Enquanto categoria, né, de forma ética, como que está sendo o direcionamento ético, não só individual do profissional, mas em relação ao coletivo. E quando a gente fala em coletivo, a gente não está falando só da categoria profissional daquela forma bem corporativa. Aliás, o serviço social não é nada corporativo. Eu acho que é uma das poucas profissões que, apesar dela se estruturar politicamente desde a graduação, então a gente tem a Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social, a gente tem o conjunto Cefes-CRES, né, conselhos regionais, e o Conselho Federal de Serviço Social, a gente tem a ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, a gente tem a FENAS, que é o fórum, né, o fórum, que são os fóruns de discussão dos trabalhadores do SUAS, dos fóruns evangélicos dos assistentes sociais. A gente tem os sindicatos de serviço social, mas não é uma profissão corporativa, tá? Não se iludam em relação a isso. Não é como médico, não é como enfermeiro, que todo mundo vai se mexer com todos, porque não é assim no serviço social, tá? Já estou tirando essa ilusão de vocês. Aqui não tem ninguém corporativo, né? Todo mundo tem que arcar com suas responsabilidades em relação àquilo que está fazendo. É evidente que às vezes a gente precisa desse apoio e sente falta, né? Mas enfim, sigamos. Então a gente tem essas três dimensões dentro daquela ideia das diretrizes. A gente está falando de diretrizes curriculares de 2002 que falam em capacitar, mas a gente vê que dessas dimensões do serviço social, ela não coaduna com a ideia de capacitar, mas ela coaduna com a ideia de formar. E formar é diferente de capacitar. A gente tem que ter muito claro isso. Vocês não estão se capacitando, vocês estão se formando. Formar é diferente de capacitar. Formar vai levar vocês mais além. Capacitar não, só vai te habilitar para realizar determinada tarefa, tá? E aí, se a gente for pensar em um caminho, eu diria o seguinte caminho a ser percorrido, né? A reflexão a partir do manto do rigor científico, as trocas de experiências laborais e a passagem da experiência crítica individual para a coletiva. E aí sim, a gente tem um caminho que se harmoniza com as dimensões do serviço social. E por que eu digo isso? Né? Porque isso reflete exatamente o que nós podemos pensar e chamar de tripé da nossa formação em serviço social: ensino, pesquisa e extensão. O Davi que está fazendo comigo o curso é um curso de extensão. Nós estamos capacitando, porque os profissionais já estão formados, a maioria já está atuando no campo, e ele precisa ser capacitado para atender determinada demanda.
mas eles já foram formados. Pelo menos em tese, isso já aconteceu. Eles já foram formados. Eles só precisam ser capacitados para atender um público específico, que é a criança e o adolescente migrante e refugiado. E aí ele precisa adquirir habilidades, aprender técnicas, aprender outras formas de como vai atender este público. Mas o Davi, não sei se ele acompanhou os nossos encontros síncronos, ele viu que essa capacitação que eu fiz, ela não é bem uma capacitação, ela tende a ser uma formação, porque a gente seguia este caminho, né? A gente refletia criticamente, a partir do rigor reflexivo, rigor científico, aquela demanda. Nós tínhamos as trocas de experiências durante os nossos encontros, né? Eu falava um pouco da minha experiência, os outros colegas falavam das suas, e nós íamos trocando experiências. E a gente passou de uma reflexão crítica, que era individual minha, para uma reflexão mais crítica coletiva, porque ao término do curso, todos os participantes estavam olhando para a realidade no qual a criança, adolescente, migrantes e refugiados, de forma mais crítica. Eles não estavam vendo mais da mesma forma como iniciaram o curso. Então, eles não foram somente capacitados, eles também tiveram uma formação complementar. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas a gente vai, né, falar aqui um pouquinho mais, né? A gente falou ali o tripé do serviço social, ensino, pesquisa e extensão. Não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu sobrinho está fazendo as intervenções dele. João, que quando minha irmã estava grávida, João disse, seu sobrinho vai valer por 5, o menino vale por 5, ele é só um, mas vale por 5. João, e eu digo que é João, porque foi João que falou que ele ia ser assim. Podia ter falado que o menino ia ser um anjo, muito quieto, mas não, ele disse que valeu por 5 e o menino acreditou. Bom, então, quando a gente fala em ensino, a gente está falando exatamente desse processo de graduação. É o momento em que vocês estão se formando. É a parte do ensino, tá? Esse aqui é o que vai permitir que vocês consigam articular teoria e prática, tá? Ele vai trabalhar valores, as exigências éticas, os desafios políticos na direção e no entendimento do projeto profissional. Ele não é só um processo de ensino no qual vocês vão para uma sala de aula, vão ter ciência política, filosofia, economia, psicologia social, FHTM 1, 2, 3, né? Não vai ser só isso. Não é individual, não é antropologia desarticulada do direito, da seguridade social, né? Todas as disciplinas, todos os componentes curriculares, eles se articulam. E eles se articulam não só teoricamente, como na prática. E se vocês acham que na prática vocês não vão precisar daquela reflexão que a gente tem lá com Weber sobre a origem do Estado, sobre o poder simbólico com Bourdieu, vocês estão enganados. Quando vocês forem para o campo, vocês vão ver que é extremamente necessário o conhecimento desses componentes curriculares. E o momento em que vocês têm para aprender a fazer essa articulação da teoria com a prática, não é só no estágio, que o estágio está dentro, né, do processo de ensino. Vocês vão ter o estágio supervisionado. Por que a gente fala que é o momento em que se articula a teoria com a prática? Porque quando vocês forem para o estágio, vocês forem para o campo ele é o lugar que ele congrega ensino, pesquisa e extensão. E vocês estão lá aprendendo a parte técnico-operativa, articulando com a teórico-metodológica. Mas vocês vão conseguir fazer isso a partir das orientações dos seus professores, como o João, na sala de aula, né? A extensão, né, a gente já falou um pouco da extensão, ele tem uma importância ímpar. Não só
para quem ainda está se formando, mas para quem já se formou, porque é o que permite a continuidade do processo de formação. A gente não encerra a nossa formação quando a gente defende o nosso TCC. A nossa formação ela tem que ser continuada, porque a realidade está o tempo todo nos atualizando enquanto profissionais. Só que nem todo mundo tem condições de estar fazendo uma especialização lato sensu, um mestrado, um doutorado, porque isso demanda tempo, demanda recursos financeiros, e a gente sabe que isso é difícil para todo mundo, não só porque nós temos dificuldades financeiras, todo mundo tem, né? Mas porque nos falta tempo, na maioria das vezes. Né? Tempo é um problema hoje. Tempo acho que é o produto mais caro que existe. Hoje não é nem o dinheiro, é tempo. Quem tem tempo para vender, hoje em dia, é muito complicado. É a pessoa que pode ganhar mais dinheiro. É aquele que tem tempo. Né? E o profissional, quando ele já está atuando, é difícil ele parar 2 horas, 3 horas no seu horário laboral para para estudar. E a capacitação ela é um curso mais curto, mas nem por isso ele deixa de ser um curso mais denso. Dependendo de como se oferte esse curso, né, você pode ter aí uma formação continuada. Então, ele é muito ímpar nesse processo, porque ele permite manter um aperfeiçoamento contínuo, né? Como eu falei, a pesquisa ela é indissociável do ensino e da extensão, né? E também é indissociável do campo de prática, né? É onde a gente vai ter o máximo de informações, de dados e tudo para a gente estar estudando essa realidade, estar produzindo conhecimento. Né? A gente tem aí, como eu falei, os campos, né, de formação, né, de atuação, né, que são os espaços socioocupacionais. Né? Esses espaços, vocês vão observar quando vocês forem para o estágio, depois de formados, que, por exemplo, eles não são só de um jeito. Né? Não é só, eu vou trabalhar com o idoso. Trabalhar com idoso não significa que todo idoso seja igual. Esse idoso ele é diverso, esse idoso ele é plural, esse idoso ele é heterogêneo, e o seu campo que você vai trabalhar com o idoso não é só um campo em que vai ser um lar de acolhimento de pessoas idosas. Porque vocês têm que entender que toda família tem um idoso. Onde tem uma criança, normalmente tem um idoso. Tem a avó, tem o avô, tem um tio que é mais velho e mora com a família porque não tem outro grupo familiar. Eu trabalho com uma mulher, essa mulher não é sozinha, na maioria das vezes. 100% das vezes, é uma mulher solteira, uma mulher lésbica, ou uma mulher lésbica que tem uma companheira, mas ela não é só. Ela tem uma família. Ela pode estar com os vínculos com a família fragilizados ou rompidos, mas existe uma família. Existe um idoso, uma idosa na vida dessa mulher. Existe uma criança na vida dessa mulher. Ninguém é sozinho 100%. Então, quando eu penso em um recorte populacional para trabalhar, eu tenho que entender que esse recorte ele não é sozinho. Sempre vai ter outros segmentos orbitando ele. Então, eu tenho que entender que o meu campo de atuação, aonde eu vou estar fazendo estágio, aonde eu vou estar atuando, ele é diverso, ele é plural, ele é heterogêneo, e ele nunca é sozinho. Ele está dentro de um complexo. Ele é um fragmento da totalidade. Então, o nosso processo formativo, ele nos leva à compreensão dessa totalidade, que essa totalidade ela não é formada de um único
corpo de um único segmento, de uma única realidade. Elas são várias realidades. Até se a gente pensar dentro da nossa própria sala de aula, se nós tivermos 30 pessoas, são 30 pessoas com realidades diferentes no âmbito doméstico, no âmbito laboral. Então, cada situação, cada contexto, ele precisa ser entendido como um mosaico, como eu falei anteriormente. E que todo sujeito que nós formos atender, e esse é a propósito do serviço social, ao final da nossa formação nós conseguimos entender que esta realidade, quando eu relaciono espaço e tempo, eu consigo entender que a pessoa, que a realidade a qual eu vou intervir, ela é plural, ela é diversa, e que o meu sujeito, ele é um sujeito histórico, ele é um sujeito cultural e ele é um sujeito de direito. Né? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. E, né, quando o João me falou dessa temática, caminhos, eu não pude deixar de pensar na seguinte questão. Qual é o meu nível de comprometimento com a minha formação? E quais são os desafios da minha formação? E aí, eu não sei se vocês já escutaram, eu pensei muito, e toda a minha fala ela foi inspirada, né, em um texto do Osho, que é um filósofo, chamado O Rio e o Oceano. E eu vou fazer a leitura desse texto para vocês. Ele é um texto curto, mas que vocês vão entender exatamente através desse texto tudo que eu falei até aqui. E ele é bem curtinho. E ele começa assim: o rio e o oceano. Disse que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Ele olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar atrás. Ninguém pode voltar atrás. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado, é desaparecimento. E por outro lado, é renascimento. E assim somos nós. Só podemos ir em frente e arriscar. Então, coragem, avance firme e torne-se oceano. Eu termino com as palavras de Osho, esse momento inicial do nosso encontro de hoje. João. Brilhantes contribuições, professora Geise. Nós temos até aqui, até o momento que eu parei de ver, 14 perguntas, né? E a gente vai chegar lá. Mas por que eu digo que é brilhante essa sua contribuição? Porque trazer esse tripé e trazer também os 3 contextos essenciais na formação, nessa formação, e não é capacitação, alguém colocou ali nas perguntas, a gente vai chegar lá, mas não precisa estar capacitado? Sim, mas não é só isso. E aí eu tenho recebido alguns alunos falando, professor, é muita coisa para ler. Professor, eu não sabia que no serviço social eu tinha que ler demais. Eu estou desesperado, tem muita coisa para ler. E eu falo assim, seja bem-vindo. Vai chegar um momento em que você vai estar lendo tão rápido
e absorvendo tão automaticamente, é só um momento de ruptura, de quebra. Quebra daquela estrutura de aprendizado que a gente tinha no passado para uma nova estrutura de aprendizado, né? E aí, quando você coloca esse tripé da formação profissional, que é ensino, pesquisa e extensão, é muito interessante, porque ele também é baseado em um outro tripé na formação específica do serviço social, porque o ensino, pesquisa e extensão é para todos os profissionais de nível superior. Mas quando a gente chega para o serviço social, esse tripé ele vem carregado com outro tripé, que é o construir em nós um caráter técnico operativo, ético político e teórico metodológico. E aí, quando os alunos chegam para mim, professor, mas é coisa demais para ler. Eu falei assim, porque você é um cientista social que atua ou intervém na realidade ou na transformação da realidade social. Você intervém, você atua para transformar a realidade social. Isso é um assistente social. O que é um assistente social? É um intelectual da ciência social, é um cientista social que intervém na realidade social no sentido de transformá-la. Ponto. Então, quando você pensa assim, eu escolhi ser assistente social porque não tem matemática. Tem lógica matemática, né? Não tem estatística. Tem estatística aplicada ao serviço social, porque você é um pesquisador. E como pesquisador, você precisa, sim. O nome bacharel, até o título de bacharel é dado a quem é um teórico, um pesquisador, um cientista. Todo bacharel é um cientista. E aí você precisa, na ciência, aplicar algumas ferramentas da matemática. Então, teve gente, eu escolhi ciência social porque não tem matemática. Tem. Não é tão profunda quanto as ciências exatas, mas tem. E é necessário, né? E aí, quando você traz esse caráter técnico-operativo, teórico-metodológico e ético-político, são as bases da construção, da formação desse ser assistente social. E aí, a gente, na Uniswan, trouxe essas três bases no sentido de trazer outras características nesse processo formativo, que é trabalhar nesses alunos, tanto no sentido de capacitação, quanto no sentido de formação, que precisam andar junto nesse contexto, porque a capacitação ele desenvolve habilidades, mas a formação ela traz competências. Então, essas habilidades e competências elas são essenciais para o profissional do serviço social. E aí, a gente notou, num dado momento da formação dos assistentes sociais, muitos aprendiam muito a aprender, outros aprendiam muito a fazer, mas poucos aprendiam a ser. E aí, quando a gente traz essas três características, é essencial que o meu técnico operativo, o meu aprender a fazer, ele seja treinado e trabalhado, mas eu preciso também que o meu teórico metodológico, o meu aprender a aprender esteja ali, e o meu ético político, o aprender a ser esse assistente social, estejam nesse contexto, né? E aí, quando a gente traz essas três formações, a gente vai lá para as perguntas. Eu vou começar com a primeira pergunta, que infelizmente por aqui não dá para a gente ver os nomes das pessoas. Mas uma botou assim, professora, hoje, qual seria a perspectiva de uma assistente social, quase uma sessentona, atuar no campo da pesquisa? Quase uma sessentona. Ela botou, atuar no campo da pesquisa? E aí eu já inicio te provocando, dizendo assim, olha, para você ser assistente social, você necessariamente é um pesquisador. Porque, à medida que você intervém na realidade social com teu caráter ético, político e teórico metodológico e técnico operativo, você precisa usar o teórico metodológico na produção de nova teoria sobre a realidade sobre a qual você se debruçou. Então, você atua, você reflete sobre isso e depois você constrói teoria. Então, pesquisa é essencial nesse processo. E aí eu jogo a bola de novo para você, professora. Professora, Então, hoje, qual seria a perspectiva de um assistente social quase sessentona? Atuar como pesquisa? todas. Primeiro que quando a gente precisa fazer um diagnóstico social, que é uma das nossas atribuições, né, previstas, inclusive no nosso código de ética, né, nós necessariamente estamos fazendo pesquisa. Quando eu estou preenchendo
uma ficha social, eu estou fazendo pesquisa. Então, não existe essa dissociação no serviço social da pesquisa, do ensino e da extensão. Por isso que é um tripé. Por isso que está tão relacionado, tão junto e misturado. Porque o nosso trabalho, ele exige que a gente realize um estudo, realize uma pesquisa. Não é uma pesquisa, como é uma pesquisa que faz parte da nossa prática profissional, ela não precisa ser o tempo todo submetida ao Conselho Nacional de Pesquisa, né, de Ética em Pesquisa, né, que é o CONEP, que é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. A gente não precisa fazer isso porque a pesquisa faz parte da nossa prática. Agora, você pode e deve buscar não só a especialização stricto sensu, mestrado e doutorado, como você pode participar de grupos de pesquisa, você pode participar de fóruns de discussão, porque nos fóruns de discussão você também faz pesquisa, você pode se candidatar a uma vaga de bolsista que todo mês praticamente tem chamada, né? Só não tem muita frequência para assistente social, mas sempre tem chamada no IPEA, no site do IPEA, convocando lá para fazer pesquisa. E não tem critério de idade. O critério é disponibilidade de tempo e a qualificação, é você ter condições de fazer a pesquisa, né? Pesquisar também não é só juntar um monte de informação e escrever qualquer coisa, é você analisar, sistematizar esses dados e analisar criticamente esses dados, né? Então, se eu tenho uma ficha social, João, rapidinho, a gente pega lá o nome da família, pega diversos dados da família, quantos membros tem, quantas pessoas tem, qual é a religião que segue, são dados sensíveis, a gente vai vendo tudinho. E no final a gente faz o que com essas informações? A gente vai ter só um banco de dados? Não, a gente pode ver ali e analisar qual é o perfil do meu usuário. Quando eu vou analisar o perfil do meu usuário, eu vou sistematizar aquelas informações para identificar o perfil do meu usuário, eu estou fazendo pesquisa. Fala, João. E aí, quando você fala, lá, que os alunos estão entrando agora, não tem ideia do quanto eles vão estar mudados no final do processo, né? Aí um aluno botou aqui, são muito diferentes hoje, né? E aí chegou um outro aluno que traz uma questão que eu acho que é interessante e é fundante nesse processo, professora. Ele diz assim, como o serviço social pode ajudar as crianças com deficiência na sociedade? Ajudar. O serviço social ajuda? Primeiro, o assistente social não ajuda. O assistente social faz mediação de direitos, que aí é uma outra discussão. É uma outra categoria de análise e mediação. Recomendo o livro do Reinaldo Pontes, que trata sobre a mediação do serviço social. Esse aí, mediação em serviço social, o professor Reinaldo Pontes, brilhante professor Reinaldo Pontes, ele trabalha lá e tive o prazer de assistir uma aula com ele ainda na graduação, na Universidade Federal do Pará. Então, ele é brilhante e ele traz essa reflexão. A gente não faz ajuda. Quem ajudava era lá na década de 40, as damas da caridade. Nós, assistentes sociais, hoje, 2021, nós fazemos mediação de direitos. Para eu fazer mediação de direitos para qualquer segmento, eu preciso me apropriar da legislação e da política que trata desse segmento. Eu preciso analisar a realidade da criança da qual necessita ali, que ela está necessitando da intervenção do assistente social para ter garantido o seu direito. E aí sim eu analiso aquela realidade, analiso o problema e vejo quais são os melhores caminhos para ter a demanda atendida. Né? Como é que eu vou fazer essa mediação? Como é que eu vou ser a ponte entre o assistido, o beneficiário e o Estado? Porque quando a gente fala em garantia de direitos, a gente está falando daquilo que o Estado é que vai prover. Porque é o Estado que tem aí a prerrogativa de fazer a garantia do direito. Se é o Estado que está ali na sua legislação definindo
O que é direito, o que é dever, é o Estado que tem que garantir aquilo que é direito. Não é as instituições do terceiro setor, agências internacionais, elas auxiliam, mas elas não garantem o direito. Né? Eu costumo sempre fazer aquele paralelo assim, as agências, as instituições, as OSCs, elas não possuem escolas públicas. Elas encaminham para a rede de ensino público, seja municipal ou estadual. Elas não possuem hospital. Elas auxiliam no processo de mediação junto ao hospital público para que aquele sujeito, aquele assistido, tenha ali o seu exame, seu atendimento clínico, a sua cirurgia. Eles vão intervir dessa forma. Eles fazem também ali o profissional, quando tem o assistente social, ele trabalha dessa forma. Mas são vários tipos de atuação dentro do terceiro setor. Se for uma agência de fomento, se for, ela vai ser voltada para o empreendedorismo, e aí já é uma outra dinâmica. Você já vai trabalhar para que ele tenha ali o direito de ter o seu negócio. É um outro tipo de mediação. Cada caso exige do profissional do assistente social uma mediação diferente, o conhecimento de uma legislação diferente, né, de uma política pública diferente. Agência de fomento, nós temos, para termos acesso a linhas de crédito, o nosso empreendedor que está buscando o nosso auxílio precisa que a gente auxilie ele no processo de montagem de um projeto que garanta ele ter acesso à linha de crédito que o Estado está oferecendo. Né? Então, assim, a gente ajuda a captar, ajuda não, a gente auxilia no processo de captação de recursos. Né? Ajuda às vezes a gente tem um ato falho de falar a gente ajuda, mas nós não ajudamos ninguém. A gente só faz mediação de direitos. Vai, João. E quando a gente fala em ajudar ou ser bonzinho, a gente acaba fomentando aquela imagem de que nós somos as moças e os moços bonzinhos que ajudam as pessoas carentes, né? Eu costumo dizer que não existe gente carente, né? Carente eu sou, eu estou longe da minha esposa, eu fico carente, eu quero o abraço dela, eu estou longe da minha amiga Geisa, eu queria dar um abraço na minha amiga Geisa, aí eu fico carente. Mas o serviço social ele trabalha com vulnerabilidades, né? Quais são essas vulnerabilidades e com o risco social, são esses dois contextos. E aí, quando a gente fala dessas organizações do terceiro setor, elas, na política nacional de assistência social, elas são tidas como auxiliares da política ou do acesso ao direito. E aí chega uma nova pergunta. O estágio já é um início para termos noção de como será a nossa trajetória? Como, João? O estágio já é um início para termos noção de como será a nossa trajetória? Sim. Depende do compromisso com que você vai realizar o seu estágio, assim como o seu processo de ensino. Tudo depende do compromisso que você vai ter. E aí, Qual inclusive, é um o lugar, né, olhar para que você você vai dizer dar? o que você não quer fazer. Exato. Da experiência. Na experiência do estágio, você pode, por exemplo, fazer um estágio numa unidade de saúde e depois entender, depois do estágio, que não, que saúde não é o campo que você quer atuar. E aí você vai buscar conhecer outros campos, né? Mas, assim, o estágio ele precisa ser visto com mais responsabilidade e mais compromisso. Porque o estágio ele é o momento em que é 100% o aluno. Tanto o supervisor acadêmico quanto de campo, ele vai te orientar, ele vai te avaliar. Mas o quanto vai ser aprendido naquele campo vai depender única e exclusivamente do aluno, do estagiário. Qual é a responsabilidade que eu vou ter? Eu vou querer só fazer rapidamente para cumprir as horas? Isso aí, e não vou prestar atenção, o negócio é só fazer o projeto de intervenção, ir lá, passar aquelas horinhas lá, rabiscar algumas coisas no meu diário de campo e pronto, vou para minha casa, só cumprindo tabela. Se for isso, qual é a minha responsabilidade? Aí a minha formação ela vai estar prejudicada, porque eu mesma não dei a devida atenção ao estágio. Eu confesso que o meu estágio eu realizei com a máxima responsabilidade,
E eu, na verdade, eu tive um processo de estágio um pouco mais longo que todo mundo, assim, porque, né, eu estagiei numa unidade de urgência e emergência aqui no estado do Amazonas, na maior que tem, no hospital que é referência de trauma, neurotrauma. Então, tudo que era acidente de trânsito, de carro, gente baleada, esfaqueada, tudo que acontecia, agressão física, tudo ia para lá, né? E eu escolhi fazer aquele estágio nesta unidade de saúde. Foi por vontade própria, estava aberto um processo seletivo. Eu estava no primeiro período ainda do serviço social. Olha a minha audácia. No primeiro período. Abri o processo seletivo para estagiário. Tinha que fazer uma prova para entrar no campo. E eu, na minha cara de pau, fui lá fazer o estágio, né, fazer a prova e passei. Passei, tirei a maior nota e a Suzan, que é a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, teve que me aceitar como estagiário, mesmo eu estando no primeiro período, findando o primeiro período para iniciar o segundo. Então, passei 4 anos da minha formação dentro do campo de estágio, com a máxima responsabilidade. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando eu estava também no processo de busca de estágio, eu passei num processo seletivo com 15 outros candidatos para uma única vaga. E era assim um estágio que pagava, né? Já é difícil ter um estágio O meu obrigatório que pagava também. remunere. E pagava muito bem. E aí eu passei. Aí tinha gente da UFRJ, da UERJ, dessas universidades todas, e eu era uma universidade privada, né? Então, já olhavam para mim com o nariz torto. Aí teve uma prova, arrebentei na prova. Teve entrevista, arrebentei na entrevista, passei. Quando eu cheguei lá, todo aquele dinheiro que era pago não era suficiente porque eu não gostei do estágio. E aí eu abri mão do estágio e fui para dentro da favela, no Complexo Favelas do Alemão. Estagiar não recebendo nada dentro do Complexo do Alemão e nunca mais sair de dentro da favela. Então, quando a gente fala assim, inclusive para você saber onde não é o seu lugar. Onde não é o seu lugar. E aí, quando a gente fala isso, é interessante, o mercado de trabalho, que é uma pergunta que se fazem muito. Gente, não olhem para o que te pagam mais. É tanto que meus colegas da sala de aula disseram assim, você é burro, João. Você vai para dentro da favela, favela não dá dinheiro, foram o que disseram para mim. Dos 50 alunos que fizeram serviço social comigo, eu e uma colega minha, que a gente nunca desgrudou um do outro, é igual eu e você, sabe, gente? São os únicos que ganham salários bons. Os demais trabalham em 3, 4 postos de prefeituras em vários locais para ter um salário razoável. Então, quando você se entrega profissionalmente e se descobre profissionalmente numa linha e você vai nela, é a tua atuação profissional que define o teu salário. Não é o salário que define a atuação profissional, sabe? Então, quando você pensar num campo de estágio, pensa assim, o que o meu coração pulsa de felicidade quando eu imagino atuar como assistente social? E, cara, vai atrás desse lugar, porque é lá. E aí você não vai ser um assistente social, você vai ser o assistente social, sabe? Exatamente. Eu gostava bastante, eu gosto muito da urgência e emergência, tanto que eu só trabalho com emergência, né? Emergência e calamidade pública é o que eu mais atuo atualmente, né? É o meu campo de atuação. Atuo em situações de emergência e calamidade pública. Adoro emergência, né? Minha cara. Né? Só não mais unidade de saúde, né? Pronto-socorro, acho que 4 anos já foi suficiente para mim, né? Poderia voltar? Posso. Deveria atuar? Com certeza. Foram 4 anos de muito aprendizado. E saí de lá sendo reconhecida, inclusive, pelos médicos, antes mesmo de me formar como assistente social. Quando eu estava no 7º período, os próprios médicos, a própria direção do hospital já me reconhecia como assistente social, mesmo sendo estagiária, pela competência e pela responsabilidade com que eu atuava. Então, isso é muito importante, porque vocês vão para o campo de estágio, quando é no estado é um pouco mais complicado por conta do processo de contratação. Depende muito de um município para o outro, de um estado para o outro. Mas quando você está no terceiro setor, quando você está
numa instituição privada, porque sim, você pode estagiar dentro de uma empresa, também tem serviço social nas indústrias, nas fábricas, né? E se você fizer um bom trabalho, você pode ser contratado. Mas depende do teu compromisso e da tua responsabilidade com o campo. Fala, Ju. Não, e isso é interessante, porque quando a gente pensa nesse processo, e aí eu digo, eu também fui muito para emergências, eu era enfermeiro, né? Eu era militar, depois fui ser enfermeiro e trabalhei muito próximo com a morte, com as urgências e tudo. Falei assim, não quero mais isso, vou ser assistente social. Eu continuei no processo, aí fui para dentro das favelas, aí tiroteio, chacinas e todos os processos continuava nisso. Aí eu percebi que sim, essa emergência é importante. Aí eu fui fazer um curso em São Paulo chamado Pedagogia da Emergência. E foi assim algo que transformou a minha vida. E aí eu entendi que a minha linha de atuação era o espaço de favela, era a mobilização comunitária nesse contexto, mas também entendendo essa pedagogia da emergência que para mim foi importante aprender. E aí vem uma outra pergunta. Qual a relação do serviço social com a psicologia diante do momento que ainda estamos vivendo de pandemia? Qual é essa relação? É uma relação de parceria. O assistente social ele não faz clínica, ele não é formado para fazer atendimento psicológico. A gente não trata da psique. A psicologia social que a gente tem é para que a gente consiga aí aquele olhar interdisciplinar para a nossa realidade. A gente consiga dar esse olhar interdisciplinar para a nossa realidade. Mas a gente não vai atuar a, trabalhando para atender as necessidades que envolvem a psique, porque aí a gente estaria exercendo ilegalmente a profissão do psicólogo. E aí ia dar ruim, né? Porque nós somos assistentes sociais. Mas o psicólogo é muito parceiro, todo assistente social tem o seu psicólogo, tem o seu advogado, tem o seu cientista social, aquele do lado, né? É igual aquela história de que toda morena tem sua loura, é a mesma coisa o assistente social. Todo assistente social tem seu psicólogo, que é seu parceiro, né? Todo assistente social tem o seu antropólogo, que é seu parceiro, tem o seu cientista social, que é o parceiro. Eu e o João, a gente tem o mesmo cientista social de A gente parceria, né, divide a João? amizade aí. A gente divide o Robson, que vai ser professor de vocês, com certeza, né, João? Sim, sim. Robson de Paula é o nosso A cientista próxima social. live já é com o professor Robson, né? Você. Então, olha aí, vocês já vão ter, aí já vão conhecer o nosso cientista social parceiro. Então, é parceria, trabalhar junto, conversar, dialogar, sabendo que a interpretação do psicólogo em relação àquela realidade vai ser diferente da interpretação que você, assistente social, vai ter. Você não reproduz o entendimento do psicólogo, assim como um psicólogo não reproduz o seu entendimento acerca da realidade. A conversa de vocês, o diálogo de vocês, é para que um auxilie o outro no processo de interpretação da realidade. Mas a conclusão que vai se chegar é totalmente diferente e individual, porque parte da própria perspectiva, daquilo que você está observando e daquilo que você vai dizer. Inclusive, nas nossas resoluções do conjunto CEFES-CRES, nós temos ali uma que diz que os documentos técnicos que são realizados de forma multidisciplinar, o assistente social, ele dialoga com todos os profissionais, inclusive com o psicólogo, mas na hora de escrever o seu parecer, ele o faz separado. Ele não assina nenhum documento junto com o psicólogo. Não é o psicólogo que escreve tudo, o assistente social vai lá, carimba e assina. Não, 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 não. O assistente social tem o seu parecer, dá o seu entendimento do caso, da realidade, o psicólogo dá o dele. Às vezes comunga, mas às vezes diverge, entende? Então, Exatamente. Então, multitrans e interdisciplinaridade, elas se relacionam para você saber como você se relaciona com esses outros profissionais, inclusive para potencializar o atendimento ao usuário. Mas isso não significa que um faz a atribuição do outro. Vai, João, outras perguntas. Professora, infelizmente,
o que tem ouvido, e aí isso é importante, é um preconceito com os assistentes sociais no modelo EAD. Na sua prática, o que você tem percebido da atuação realmente faz a diferença? E aí eu queria iniciar com uma contribuição. Vai, João. Essa contribuição, porque eu já fui muito supervisor de campo, eu ainda supervisiono o campo em algumas situações. E aí eu já tive alunos presenciais de universidades de excelência e já tive alunos de EAD de universidades que todo mundo fala mal. E a atuação no campo de estágio dos alunos EAD, em muitas vezes, era de muito superior qualidade à situação do presencial. E aí eu digo, e eu, ainda me adiantando aqui a professora Geisa, que não é a forma da sua formação que define quem você é, mas o que você faz com essa formação que você vai ter. Exato. Inclusive, eu conversava esse final de semana com um dos colegas que estão fazendo o curso, ele é perito social, ele vem de EAD e ele estava exatamente falando isso, né? Essa questão do preconceito, né? Que parte, inclusive, do próprio conjunto Cefes-Cresce. Você lembra que eu falei lá no início? A formação não significa a modalidade de ensino e que o serviço social ele não é corporativista, né? Então, infelizmente, a gente ainda, dentro dessa questão da EAD, a gente ainda tem aí uma outra situação, né? É um preconceito que existe entre aqueles que se formam em instituições privadas e aqueles que se formam em instituições públicas. É como se aqueles das instituições federais e estaduais fossem melhores profissionais que os que atuam em instituições, que se formam em instituições privadas, principalmente que se formam em EAD, né? Eu sou de instituição, venho de uma instituição privada, a Faculdade Marta Falcão, né? Hoje ela foi Wyden, Marta Falcão Wyden, uma coisa, nem sei direito, porque na época que eu vi era só Marta Falcão. E eu escutei dentro da Universidade Federal aqui do estado, né, que só fazia na instituição privada que não tinha condições de passar na pública. Isso eu escutei de uma colega que já estava concluindo o curso de serviço social. Como eu sempre, o João sabe que eu não deixo passar essas coisas, né, João? Na mesma hora eu falei, digo, você está errado. E para uma pessoa que está terminando o curso de serviço social ter este pensamento, chega a ser vergonhoso. Porque quem está fazendo na instituição privada ou na instituição EAD são pessoas que têm condições de passar numa instituição pública, mas eles precisam trabalhar. O perfil dele é um perfil do estudante trabalhador, não é de um estudante incapacitado. Ele é de um estudante altamente capacitado, mas que dentro da sua necessidade de trabalho, porque tem família, né, ele acaba optando por fazer uma instituição privada, principalmente pelo tempo de formação. Ninguém tem tempo para passar 5 anos numa faculdade pública, federal, que de vez em quando entra em greve e o curso acaba se estendendo, né? E a gente tem tempo, né? Precisa concluir rápido, a gente precisa ter previsibilidade, então, e a gente precisa estar adequado ao nosso horário, né? Quem está no EAD já é uma pessoa que está fazendo o impossível para estar estudando, porque muitas vezes está estudando dentro do espaço laboral, né? Dentro da empresa, no seu horário de almoço, está se virando nos 30 para se formar. Lendo no ônibus, indo para Lendo casa. no ônibus, fiz muito isso, li Oh, muito no ônibus. eu também. Então, E nós isso estamos aqui é com 85 extremamente relativo. perguntas, professoras. Uau! Vamos tentar responder, João. Os que Bora. não der, a gente... Desculpa, mas a gente Vê não as que passa são do debate. semelhantes aí, faz aí. Professora, como o serviço social pode ajudar no caso de mulheres e crianças vítimas de violência? Aí tem outra. A nossa língua brasileira de sinais, eu amo a nossa língua brasileira de sinais. Como posso relacioná-la no serviço social? Então, novamente, nós não ajudamos, nós mediamos, tá? O assistente social, ele precisa ter muita empatia e muito cuidado, muita delicadeza na hora de fazer as abordagens na atenção a mulheres e crianças vítimas de violência sexual.
A própria forma como você vai entrevistar, ela precisa ser muito delicada, muito empática, né? Tem que ser um diálogo, não pode dar o ar de que você está inquirindo ela, porque senão ela vai ser revitimizada. Então, nós trabalhamos muito fazendo acompanhamento, né, em parceria com o psicólogo, né, porque você tem os fatores sociais e os fatores emocionais para tratar dessa mulher, né, dessa criança. Qual é o ambiente que essa criança, normalmente essa violência ela ocorre, quando a criança ocorre dentro de casa, então você precisa entender o contexto social dessa criança dentro do seu domicílio, né? No Brasil, já foi o tempo em que a maioria dos casos de estupros ocorriam em vias públicas, né? Em logradouros públicos, em terrenos baldios. Com o passar dos anos, o número de denúncias de casos de violência sexual ocorridas em ambiente doméstico ultrapassaram os casos de violência sexual ocorridos por desconhecidos. A maioria das vezes o agressor é um membro da família ou um conhecido próximo. Então a gente precisa conhecer a realidade social em que essa criança, essa mulher está inserida, para ver, inclusive, a medida protetiva mais adequada, porque às vezes não tem como ela voltar para aquele espaço, para aquela casa, né? É preciso retirá-la e colocá-la em um outro espaço seguro, né? Que aí entra uma outra discussão também, que é a questão da relação da vítima com o espaço, principalmente a criança, porque o espaço se torna extremamente emocional, então ela vai ter uma visão negativa daquele ambiente, e isso vai prejudicar na sua recuperação psíquica, né, do seu emocional, então a gente precisa ter muito cuidado. Principalmente quando a vítima, e a gente já fazendo o link com a segunda pergunta, quando essa vítima ela é deficiente auditiva, quando ela é deficiente visual, quando ela é deficiente motora ou intelectual. E a Libra, né, eu falo básico, o meu sinal é esse aqui, e isso me ajuda muito nas minhas entrevistas, no meu trabalho, porque eu não vou atender somente quem fala. Eu não atendo só quem fala. Eu atendo também pessoas que não falam, que não me escutam. Eu sou ouvinte e falante, mas o meu público nem sempre é. E quando eu estava atuando, aí falando um pouquinho da minha formação, da minha prática, quando eu estava lá na fronteira, atendendo a população venezuelana que chega no Brasil, no momento que chega, fazendo aquele primeiro atendimento, muitas vezes eu atendi famílias inteiras formadas por pessoas surdas. A Libra me deu uma base, mas a gente fala, mas tem a língua espanhola de sinais, né? Eu falo um pouco também da língua espanhola de sinais. Eu me propus a aprender, porque primeiro que eu gosto muito do espanhol, né? Então eu falo espanhol e aí, em decorrência disso, eu me propus aprender um pouquinho da língua espanhola de sinais, assim como eu sei um pouquinho da língua brasileira de sinais, né? E isso ajuda bastante no nosso atendimento, na forma como a gente vai abordar e a gente ultrapassa aquela ideia de que para a gente se comunicar, a gente precisa somente da fala, da língua oralizada. A gente ultrapassa essa ideia e parte para a simbologia, e parte para os desenhos, e parte para a escrita, né, e parte para as figuras, e vai mostrando aqui como é que é, o caminho que você fez, e assim vai. Vai, João. E aí, ó, tá bombando tanto, até no grupo, aqui no nosso grupo de WhatsApp, a Juliana botou assim, gente, eu tô literalmente encantada. E agora? E agora, mulher, tu bota para estudar para ser uma assistente social daquelas, ó. A assistente social. Não é qualquer assistente social, é a assistente social. E Vai. corroborando com o que você falou lá no início, uma aluna botou assim, é verdade, eu mudei muito. Hoje, já no quarto período, eu penso com muito mais criticidade acerca de tudo. Até um simples filme que assisto na TV, eu não consigo mais assisti-lo sem usar o senso crítico. Vejo as coisas de uma forma bem diferente agora. É verdade. Eu costumo dizer, professor, o seguinte,
quando a gente faz o ensino fundamental, a gente acaba aprendendo o fundamental para viver numa sociedade. Quando a gente faz o ensino médio, a gente acaba aprendendo, tendo um aprendizado médio dessa relação na sociedade. Mas quando você vai para o ensino superior, você precisa usar esse ensino superior não para ser superior em relação à sociedade, mas para ser superior em relação a você mesmo em alguns processos e aprender a ler essa sociedade. Né? E aí, quando você aprende a ler, tem uma frase da Clarice Lispector no texto Mineirinho, A Morte de um Facínoro. Mineirinho, A Morte de um Facínora. Ela diz o seguinte: a gente insiste em ser sonso, essencial, e fingir que não compreende, porque quem compreende desestabiliza tudo. E aí, quando você vem para o nível superior e você entra nesse processo de análise crítica das situações, você começa a desestabilizar tudo. Aí você não vai mais caber dentro de caixinhas. E aí você vai precisar criar novos ambientes para andar nessa sociedade. E aí, por favor, não busquem ser sonsos essenciais, mas mudem, né? Ela fala o seguinte: a gente tem medo a gente finge não compreender, porque quem compreende muda tudo. Exato. A gente não pode ser um sonso que é um fingidor, que finge tão perfeitamente, e a gente também não pode ser o esponja, não pode ser aquele que absorve tudo. A gente tem que encontrar o meio termo. Pelo amor de Deus, quando vocês forem para o campo de atuação com estágio, não levem todos os problemas do mundo para suas casas, para suas vidas privadas. Estabeleçam um limite. Trabalho fica no trabalho, na sua casa, nada de trabalho, porque senão vocês vão ficar doentes mentalmente, vocês vão adoecer. Então, não absorvam o problema dos outros. Tá? Vai, Ju. Eu vou outra pergunta. Professora, o que a senhora tem a dizer no campo de perito social? Essa pergunta tinha que vir, né? Tinha que vir. É um campo que está crescendo muito no Brasil. Ele atua, sobretudo, no judiciário, paga bem, paga por perícia, né? Ele não precisa de um processo seletivo, porque vocês sabem que, lógico, os tribunais de justiça são os que pagam os melhores salários para os assistentes sociais. Claro, todo mundo quer ganhar, ter o salário do assistente social que atua no judiciário, porque é muito maravilhoso, né? Mas essa não é a realidade, né? Porque quando abre o processo seletivo para as varas de justiça, às vezes é uma vaga, duas vagas, quatro vagas sendo duas ou três para o cadastro reserva, né? Mas o Tribunal de Justiça, tanto federal quanto os estaduais, eles mantêm um banco de peritos, né? E aí você depois, com seu diploma, com seus cursos de capacitação, de extensão, não qualquer curso de capacitação, mas aqueles vinculados a instituições de ensino. Então, os cursos de extensão, os cursos lato sensu, os cursos stricto sensu, você faz ali o seu cadastro, né, no banco de peritos, seja da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, aguarda aprovação e aí, né, dependendo do caso e do seu conhecimento, da sua expertise, o juízo ele pode te convocar para fazer uma perícia, né? A justiça ela vai definir, se você for para a justiça estadual, você vai atuar como perito no seu estado, né? A justiça federal já é a região do qual o tribunal esteja vinculado, né? Então, assim, é um campo muito bom de atuação e que requer uma responsabilidade ainda maior do assistente social, porque você vai estar trabalhando diretamente com o destino de uma pessoa. Então, uma avaliação equivocada, um estudo, um diagnóstico social, um estudo diagnóstico feito sem um processo metodológico adequado, sem um rigor reflexivo, né, você pode prejudicar uma pessoa. E uma coisa, deixa eu só falar mais uma coisinha que foi colocada aqui pela Alessandra. Ela botou assim: gente, eu estou cada vez mais apaixonado pela profissão que escolhi. Tem tudo a ver comigo. E aí eu Não, entro estou com uma apaixonada também. fala
que eu acho muito interessante, vocês precisam olhar para o ambiente da formação em que vocês estão. Quando falarem do ensino privado, quando falarem da baixa qualidade disso ou daquilo, olha, nós tivemos uma única vaga para assistente social na aeronáutica no ano passado. E teve gente inscrita do país inteiro, de universidades federais, estaduais, de universidades de excelência naquilo outro, tal, tal. A única pessoa que passou foi uma só, aluna da Uniswan. E ela vai vir para uma live para a gente também, para falar sobre esse processo aí, como foi concorrer com mais de 15 mil pessoas no Brasil e ser a única que entrou como assistente social da aeronáutica. Tá? E aí vem com outro papel aqui, de novo. Qual o papel Essa é muito boa. social nas escolas? Qual o papel dos assistentes sociais nas escolas? Ah, se a gente for olhar a escola, ela é um espaço que ele sozinho, ele já é intercultural, ele é, ele é plural, ele é diverso, ele é heterogêneo, ele é tudo. Ele sozinho não precisa de mais nada. Ele sozinho ele já é um complexo social. É na escola que você vai ter não só o desenvolvimento social, psicossocial e motor de crianças e adolescentes, como você também vai estar formando cidadãos ativos e efetivos. Mas essas crianças e esses adolescentes possuem uma vida social também fora da escola, mas que quando eles estão lá, todos os problemas, as múltiplas expressões da questão social que estão em torno dele, no ambiente doméstico ou da comunidade em que ele está inserido, vai com ele para dentro da escola. E na escola, normalmente, é onde se identifica os primeiros casos de violência sexual, os primeiros casos, os primeiros indícios de que uma criança ou um adolescente estão sendo aliciados para fins de tráfico de pessoas, ou para exploração sexual, ou para o tráfico de drogas, né? Ou o caso de crianças e adolescentes que estão já entrando num processo de dependência química, né? E nesses espaços é que entra ali o profissional do serviço social. Nós trabalhamos com a realidade, nós intervimos nas múltiplas expressões da questão social, seja ela no ambiente doméstico, no ambiente educacional, dentro de uma unidade de saúde, né? A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com sujeitos, então onde tiver pessoas e sujeitos, nós vamos estar atuando, porque todo sujeito, além dessas questões que eu coloquei, que são fatores de risco e de vulnerabilidade, essas pessoas têm família e às vezes essas famílias têm um vínculo fragilizado que precisa ser trabalhado, né? E aí o assistente social trabalha, que está dentro de uma unidade educacional, olha o Rafael dando o ar da graça dele, não sei se vocês estão ouvindo. Alto de igreja, daqui a pouco ele bate na porta. Aí, meu Deus do céu, ele tá demais. João, isso é coisa sua. Toda vez que ele fica assim, eu só lembro de ti, João. Deixa eu falar. Gente, deixa eu só explicar. Eu estava em Manaus quando eu soube que a irmã da Geisa estava grávida. Eu falei assim, gente, vai ter quíntuplos. Aí ela falou assim, Deus me livre, não vai ser quíntuplos. Aí quando fizeram a ultra, ela falou assim, viu, João, não vai ser quíntuplos, é um só. Eu falei, então vai valer por 5. Só isso que eu falei. E vale por 5 esse menino. Geisa, tem uma outra questão aqui. Podemos dizer que capacitação é feita através de cursos profissionalizantes, enquanto a formação se dá através da formação superior? Vai ser isso? Capacitação não faz parte da formação, uma vez que é atuando que você coloca em prática o que você aprendeu na formação? E aí a gente já respondeu isso lá mais adiante, né? mais atrás. E aí eu digo o seguinte, olha, a prática é tão importante que a partir do ano que vem, todos os cursos de nível superior vão precisar dispor de 10% dessa formação em atividades extensionistas. Só para vocês terem ideia. Mas a prática não é tudo, ela é parte. Lembra que a gente falou que são 3 contextos. Técnico operativo, onde eu aprendo como fazer, teórico metodológico, onde eu aprendo a aprender, e ético político, onde eu aprendo a ser.
Então, são essas três questões que são ontológicas na formação como assistente social. Eu aprender que eu tenho que aprender o ferramental, por isso o técnico cooperativo é importante. Eu tenho que aprender o contexto teórico dessa minha formação, por isso o teórico metodológico, o método e a teoria é importante no processo, mas eu preciso também o ético político, como é que eu me relaciono nesse ser profissional. Senão eu aprendo a aprender, eu aprendo a fazer, mas eu não aprendo a ser. E eu preciso aprender a aprender, eu preciso aprender a fazer e eu preciso aprender a ser. Tem muita gente que faz muita coisa, mas ele não sabe se apresentar como um profissional cientista social que intervém na realidade social, como o assistente social precisa fazer. E aí a gente vai para lá. O assistente social tem que ter empatia, pois sem isso tem que escolher uma outra formação. Isso é uma afirmação da aluna. Sim, tem que ter empatia. Se não tiver, está lascado. Fala assim, eu sonho com esse momento, a prática. Eu estava falando na hora que você estava lendo. Eu estava dizendo que se não tiver empatia, a pessoa está lascada no serviço social. Precisa ter empatia. Se não tiver, já é. Vai, muda de profissão. Porque no serviço social você precisa ser ouvido. E aí o ser ouvido não é você ser escutado, mas você ser o ouvido que vai entender, vai ouvir, né? E esse treinamento, esse olhar diferenciado, essa escuta diferenciada, é que faz você ouvir as coisas que não são ditas em palavras, mas que elas estão interditas no processo. E se você não entrar nesse contexto aí de resiliência e empatia, você não vai conseguir ser um bom ouvido nesse processo. João, deixa eu só responder aqui rapidinho, que Sim. Tem uma pessoa aqui que perguntou como se chama assistente social da aeronáutica. Assistente social. Não muda. Ela só tem um cargo, o cargo de oficial. É cargo de oficial, ele entra como técnico, como tenente. Isso. Tenente. Vai. Faz assim. A Rita botou assim, são as dimensões técnico-operativas, a dimensão ético-política e a dimensão teórico-metodológica, esse é o tripé, porque alguém perguntou lá, o que é o tripé? Repete aí o que é tripé. Né? Tripé. O que é o tripé? Tripé é tipo um apoio. Não sei se vocês já viram, né, esses kits de blogueira que vem um negocinho assim, que tem 3 perninhas para segurar ali a câmera do telefone e tal. O tripé. Tá aí, ó, um tripé. Isso é um tripé. Por que é um tripé? Porque ele forma um triângulo, são 3 perninhas que formam um triângulo e que dão um apoio muito grande, eles dão estabilidade. Então, quando a gente fala em tripé, a gente está falando de 3 pernas que são fundamentais para sustentar você profissionalmente. Né? Enquanto profissional, enquanto pesquisador, enquanto cientista social, você precisa de um tripé, você precisa de um apoio, de algo que te sustente. Então, o serviço social ele define como seu tripé, como aquilo que vai sustentar o assistente social, que vai localizá-lo, que vai caracterizá-lo dentro do espaço sociocultural entre as múltiplas profissões que nós temos. O tripé que vai nos diferenciar é exatamente a nossa característica teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política. Esses caráteres que nós temos, essas dimensões que nós temos, que são próprias do serviço social, que tem um direcionamento muito específico e que nos levam a compreender a realidade de forma mais crítica, é o que nos sustenta enquanto profissional, enquanto uma profissão que se é socialmente reconhecida como essencial para a sociedade, né? E assim aí, como médico, como enfermeiro. Essa tua contribuição foi importante, Geisa, porque o pessoal estava confundindo ensino, pesquisa e extensão como sendo o tripé do serviço social. Ensino, pesquisa e extensão é o tripé da formação no nível superior. Ponto. Do serviço social, como para ser um assistente social, o tripé dessa formação é o tripé técnico operativo, teórico metodológico e ético político. Entende? Exato. E nesse processo de aprendizado do tripé para ser assistente social, você também experimenta o tripé da formação do nível superior,
que é ensino, pesquisa e extensão. Você precisa passar pela pesquisa, você precisa passar pelo ensino, você precisa passar pela extensão. É tanto que no serviço social nós temos várias ações extensionistas. Tá? Nós temos aí o trabalho com refúgios, nós temos o trabalho com a delegacia de paradeiros, e é sempre aberto, e eu aconselho a vocês, concorram, vão para lá. A experiência extensionista é muito importante na formação profissional. Exato. Eu fiz muitos cursos de extensão também durante a minha graduação. E depois da minha graduação, fiz várias. Todo curso de extensão que tem ali disponível, ó, eu faço. Se eu tiver tempo, eu faço. O pessoal está botando aqui excelente, incrível, perfeito, me emocionei, amei, reflexão, ótima reflexão, sensacional tudo isso, sem dúvida escolhi a profissão certa, a gente na sua fala sempre, reflexão perfeita para o dia a dia, nos faz amar ainda mais a profissão, ser assistente social está se enchendo de conhecimentos e transbordando de informações enriquecedoras. Quarto período tem matemática, gente. Lindo texto, uma reflexão enriquecedora sobre o texto que você leu, raciocínio lógico, está chegando aí, o pessoal falando das disciplinas que tem aí no processo, né? A formação traz competência, professor, repete essa frase, por favor. Porque é o seguinte, no processo formativo é treinado em vocês competências e habilidades, sabe? O que são as habilidades? É esse saber fazer, é a parte técnico-operativa, sabe? E as competências é que trabalham em vocês o contexto ético-político, que fazem vocês serem. Ser competente é mais do que saber fazer, é se apresentar nesse processo de fazer, né? É saber ser nesse contexto. E aí está aqui, ó. Nossa! E a gente nem está falando de atribuição, né? Atribuição ainda é outra coisa. É outra coisa. Gente, cheguei atrasada, mas estou conseguindo absorver muita coisa. O serviço social não é ajuda não, hein? Botaram aqui. Ajuda não faz parte do serviço social, esquecem isso. O serviço não, social eu sou tem sido mal, um não ajudo divisor ninguém, de não. águas na minha vida. Nossa, que legal. Botaram aqui, devemos pensar no serviço social hoje, bem distante desse olhar caritativo. Com certeza. Eu estou... Até porque está muito longe, né? 1940 para 2021 tem só um pouco de ano aí de Sim, distância. mas é interessante, sabe? Porque ela falou assim, olha, eu estou entrando no serviço social agora, então tem alguns termos que eu ainda não conheço, por isso eu falei ajudar. E isso é legal, por isso que a professora lá no início da fala falou, olha, quando vocês entraram agora nesse primeiro período, vocês têm uma forma de pensar que daqui a 4 anos vocês vão olhar e dizer assim, nossa, como eu pensei naquilo, né? Porque tem uma frase, professora, que eu gosto muito de dizer, pior do que não saber o que você faz é achar que sabe o que você faz. E muitas vezes a sociedade acha que sabe que o assistente social é o moço ou a moça boazinha que ajuda os pobres. Ah, mano, a gente não ajuda ninguém. Pois é, a gente não ajuda. Quando eles descobrem que assistente social é a pessoa mais ruim que tem, oh, aí outro botou aqui. Mas a sociedade ainda enxerga o assistente social como quem ajuda, ou o defensor do bandido. Nos dias de hoje, mais ainda é evidente a visão das pessoas, inclusive no campo do judiciário. Até não estão mais respeitando os assistentes sociais. Isso está muito vinculado ao surgimento da nossa profissão nas primeiras décadas, viu? O pessoal já está trazendo os aspectos ontológicos aí da profissão. Lá, sim, eu acho ótimo. Lá de Mary Richmond, umas mocinhas Mary. boazinhas. Aí o outro botou aqui, ó, a matéria FHTM é muito boa para ensinar sobre isso. Nela vemos todo o histórico da profissão desde a sua gênese. Nossa, o pessoal está trazendo aqui um monte de coisa legal. Olha, muito bem. Isso aí. Olha, João, já dá para te fazer uma prova aqui de todo o conteúdo, do primeiro até o último período, por mim, que eles já estão Gente, a conseguindo gente pensar está em tudo. chegando no momento final. Tá, eu quero só mencionar aqui, mas já passou tão rápido, João. Já passou muito rápido. Eu só quero mencionar aqui os colegas que são de outras áreas que estão participando aqui da live, os colegas do curso de farmácia, administração, estética, né, psicologia, ciências contábeis, né, administração,
Olha, eu fico muito feliz que vocês estejam participando, o pessoal de gestão de recursos humanos aqui, enfermagem, por mais que vocês pensem, a biomedicina, por mais que vocês pensem, olha, gestão ambiental, João, olha que chique. Gestão ambiental é importantíssimo, né, no processo aí. O assistente social que se especializa também nessa área de gestão ambiental, Sim, eu acho de chique. responsabilidade socioambiental, responsabilidade Olha, social, nossa. engenharia elétrica, que maravilha. Olha, por mais que vocês pensem que não existe uma relação na área de vocês com o serviço social, eu quero dizer que vocês vão em algum momento trabalhar com assistente social, seja na elaboração de projetos, seja numa empresa privada, seja no serviço público. Pessoal de administração, nos CRAs, nos CREAs, contabilidade também, nas secretarias de assistência social, né? Enfermagem dentro das unidades de saúde, o colega da engenharia elétrica, se você for trabalhar numa dessas empresas fornecedoras da energia elétrica, né? Aqui a gente tem umas também e tal. Vocês vão acabar trabalhando com assistente social, porque o assistente social ele vai estar junto ali, por exemplo, para entender uma área, uma ocupação irregular que você precise fazer ali um estabelecimento do fornecimento de energia elétrica, eles vão trabalhar com assistente social ali para entender por que aquela família está fazendo uma ligação clandestina, né? Não é só para não pagar a conta. Existe um porquê atrás disso. E atrás desse ato? E quem vai atrás dessa informação? É o assistente social. E interessante você falar isso, Geisa. Quando eu estava fazendo mestrado na PUC, eu tinha um engenheiro eletricista que estava fazendo mestrado junto comigo no Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais da PUC, para entender por que os processos de gato, né, de ligações clandestinas, se davam na área em que ele era o gestor. Então, ele queria fazer uma pesquisa, ele falou assim, eu vim para o serviço social para entender esse processo com mais amplitude. Ele veio fazer mestrado em serviço social para poder entender esses processos todos. Ele falou assim, e cada vez que eu ouço vocês falando aqui em sala de aula, eu falo assim, nossa, parece um mundo paralelo, diferente do meu, que eu só sei pensar em números, em volts, em tal, e vocês chegam com umas discussões que eu fico assim, nossa, como é que eu não aprendi isso? Ele foi dizendo no processo. Hoje ele é um dos gerentes de setores da ANEEL, né? Ele é um dos gerentes de setores da ANEEL, e ele falou que o serviço social mudou a vida dele, a forma de pensar da vida dele. E aí tem uma Olha que pergunta maravilha. aqui, Geisa, antes da gente partir, aí tem 9 minutos, botou assim, é obrigatório passar por vários campos de estágio ou podemos escolher? Olha, gente, é temerário passar por vários campos de estágio. Por quê? O estágio ele é feito em etapas. Três etapas, uma de 140 horas, uma de 160 horas e outra de 160 horas, totalizando 460 horas que vocês precisam ter de estágio. E aí, quando você faz estágio numa instituição, depois muda para outra, para fazer outra, porque eu quero agora falar sobre criança e adolescente. Aí depois você vai para outra, porque agora eu quero falar sobre idoso, você passou por 3 áreas e não aprendeu nada. Porque cada estágio tem uma função. Uma, você conhece a instituição e a forma que ela atua. Outra, você atua nessa instituição no processo de pesquisa. E no terceiro, você intervém nessa instituição com um projeto de intervenção. Se você faz cada atividade diferente em cada uma delas, você passou por várias e de verdade não conheceu nada. Então é melhor, É se o você começou estágio numa, se mantém termina. nessa até o final. Senão você não vai fazer a análise institucional, você não vai fazer a pesquisa para entender esse campo e desenvolver o teu projeto de intervenção, e você não vai saber fazer a tua intervenção. Tá? Exatamente. O estágio é preferível que faça só em um único campo, né, para você ter essa noção. Evidente que isso a gente está falando do estágio supervisionado. Nada impede que você faça um estágio não supervisionado, né? Às vezes a gente tem estágios remunerados não supervisionados, ali a partir do quinto semestre, quinto período, né? Terceiro período. E vocês podem, nesse estágio não supervisionado, conhecer outros campos de atuação. Uhum. Isso é possível. Agora, o estágio supervisionado é preferível que faça só em um único campo mesmo, para não ter problemas, inclusive depois, porque você vai ter que pegar
a assinatura do seu supervisor de campo, para depois você ter ali a sua declaração de estágio, para poder você fazer o seu registro no Conselho Regional de Serviço Social. Aí, se você E passa aí, por 3 campos, precisa de 3 assinaturas, uma de cada campo. E aí, como é que você vai fazer esse e processo? 3 declarações de estágio diferentes que o João vai ter que te dar. E aí, se tu chega lá no CRES para fazer o teu registro e tu só apresentar uma, ou se um daqueles campos não estiverem cadastrado como campo de estágio, ou por alguma situação, aquele supervisor esteja irregular com o CRES, tu já não vai conseguir fazer teu registro. Uhum. Então, não brinca com essa parte aí do estágio supervisionado, não. Faça ele só num lugar mesmo, se possível. E às vezes não é possível porque o campo fecha, mas tem que se manter só em um, só com uma supervisora de preferência, até o final. Sim, e tem uma outra questão. A professora Giza falou do estágio não obrigatório. Só que, por lei, o estágio não obrigatório ele precisa ser remunerado, e nem todas as instituições têm condições de remunerar. E aí eu falo para você, olha, se eu quero aprender uma experiência num campo, vai fazer, se linka na lei do voluntariado e vai ser voluntário lá aprendendo o espaço. Olha, você é um observador participante na condição de voluntário. E aí, quando eu falo assim, o trabalho voluntário, o serviço social é muito contra, mas você pode até não estar ganhando financeiramente, mas você está ganhando em formato de conhecimento, que também é um ganho. Então, se isso vai te enriquecer de alguma forma, eu acho super válido você fazer uma atuação voluntária que vai te enriquecer profissionalmente no aprendizado ou numa experienciação de uma área que é interessante para você. Eu digo isso porque eu fui ser voluntário num projeto em São Paulo, e por eu ter ido ser voluntário num projeto em São Paulo, eu fui convidado para trabalhar num banco alemão e eu morei 6 meses em Berlim, morei 1 ano na Suíça e morei 1 ano e meio em Londres, tudo financiado por esse banco alemão com salário incrível, porque eu fui fazer um trabalho voluntário para entender um processo, que acabei sendo convidado para trabalhar para o banco, só para vocês terem uma ideia. Só tem que ter cuidado porque tem algumas instituições que, na verdade, elas querem se aproveitar do profissional. Então, É, você tem que pensar bem qual é essa instituição, ver o histórico dela para poder ser voluntariado. Essa que o João exatamente. E trabalhou se tinha esse uma. profissional é um profissional que está empregado por essa instituição e recebe nessa instituição, e se o que ele tem para te passar é realmente valioso nesse processo de tua formação, isso tudo é importante. Porque tem instituição que só quer mão de obra de graça. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, porque não está preocupado em se vai ter um profissional da assistente social ali para te acompanhar, não. Ele só quer saber realmente da mão de obra barata e gratuita, no caso, né? João, tem uma pergunta aqui da Ariane que eu acho que você pode me ajudar a responder, até porque eu acredito que essa seja a aluna. Ela está falando aqui que ela está se formando no estágio, por causa da pandemia, ela não fez o estágio, foi tudo substituído por trabalhos e ela obteve a aprovação. Aí, Sim, nesse processo de pandemia, houve uma diferenciação no processo de estágio. E aí todos os alunos foram avisados nesse processo. Existe uma portaria do MEC, que em 2020, do ano 2020 todo, valeu a portaria 544, e que em dezembro de 2020 ela foi substituída pela portaria 1038. Essas duas portarias autorizam em caráter excepcional que o estágio seja substituído pela oficina de formação profissional. E aí, essa oficina de formação profissional foi passado uns estudos de caso, foram os trabalhos feitos pelos professores, em que os alunos, ao fazerem esse trabalho, eles substituíam, nesse processo de pandemia, a experiência de estágio. e isso não foi uma realidade só dos alunos da Uniswan, não. Aqui no estado do Amazonas também, eu faço parte da Comissão de Formação Profissional e Relações Internacionais do CRES, aqui do Amazonas, e a gente discutiu muito essa questão do estágio e o próprio CRES aqui do Amazonas, ele também deu um apoio aí para as instituições de ensino. A gente é, realizou diversas atividades, diversas lives que também pudessem contribuir com a formação dos acadêmicos nesse processo de pandemia, aí tendo essa substituição
né, do estágio supervisionado de campo por outras formas de atuação, inclusive extensão, né? Já fazendo o merchan, né? Eu estou aí junto com o João e o Robson no grupo de extensão sobre migrações e refúgios. Já estou vendendo meu peixe, não sei como é que faz lá com o Robson para quem quer participar aí do grupo, né? E a Juliana que está pensando como concilia estágio com o trabalho. Aí a própria legislação garante, né, João, que o profissional seja liberado do seu trabalho para realizar o estágio, mas quando há a possibilidade de você realizar esse estágio no seu próprio campo, né, no seu próprio local de trabalho, você pode tentar fazer no seu próprio campo. Às vezes é ruim porque acaba misturando um pouquinho, principalmente quando é unidade hospitalar e tal, mas nada impede que você possa também realizar o seu estágio no local onde você trabalha, desde que tenha um profissional para te supervisionar, né, um assistente social, e que o campo seja cadastrado no CRES, né? Então, só tem que ter muito equilíbrio para que não misture, né, o trabalho, o seu momento enquanto funcionário, do seu momento enquanto estudante, né? Ter essa chave de liga e desliga aí para dizer, olha, agora a partir desse horário até tal horário eu estou na condição de estudante, não estou na condição de funcionário. Estabelecer bem esses limites e aí você pode realizar sem problema nenhum seu estágio no campo de trabalho. E aí, João? Sim, isso mesmo. E também saber se o profissional que atua nesse teu campo de trabalho é um profissional que tem uma vinculação dentro do que a legislação preconiza, tá? Que é ser membro do quadro profissional do trabalho, não ser um voluntário. O assistente social voluntário não pode ser o supervisor Exato. de campo. Bom, Geisa, estamos partindo para a finalização. O pessoal já está falando assim, nossa, por mais atividades como essas e tal. E aí eu digo para você, Geisa, estamos partindo para o momento final. Vamos passar para as nossas... Vou passando aqui já o link para o pessoal colocar aí nas suas horas, das outras atividades complementares. Já botei o link, aparece aí para vocês, gente? Por favor, alguém me diz. Eu acredito que sim. Estão perguntando se a gravação vai ficar disponível, João. Tá sendo gravada e a gente vai disponibilizar. Chegou aí o link para vocês? Tudo bem ou não? Por favor, alguém me diz aí. Eu não estou conseguindo ver aqui. Aqui está dizendo não, ainda não, ainda não. Tá, ok. Vou tentar botar aqui. Deixa eu ver. Eu estou olhando assim, eu estou olhando o celular, porque tem mais um monte de mensagem aqui do pessoal. Não daqui, mas dos outros alunos dos Eu estou outros colocando cursos. aqui para outras pessoas. Por favor, se vocês tiverem, se alguém receber aí, bota aqui no grupo geral, porque eu não sei, por algum motivo eu não estou conseguindo colocar aqui. Eu botei Vê lá se no tá. outro chat. Alguém que recebeu, por favor, coloca lá. Deixa Ah, eu ver tá. aqui. Tá aqui. Coloquei, achei. Botei, gente, tá aí. Achei. Ah, Chegou, tá né? aí. Tá legal. Agora apareceu, João. Geisa, Hum. obrigado por mais essa contribuição sua. Você é uma parceirona nossa aqui na Uniswan. E eu queria dizer para os alunos da Uniswan que a gente fica incansável no sentido de buscar todos os dias trazer novidades para vocês. Nesse semestre, a gente tem 6 lives, já aconteceu uma, tem essa agora que é da nossa aula magna, depois tem no dia 6 de setembro já tem uma, no final do mês de setembro tem outra, outubro nós temos uma também, em novembro temos 2 outras. Então, são um total de 7 atividades dessas palestras como essa, fora algumas outras que vão aparecendo aí no processo, porque a gente está agora divulgando ainda mais o curso de Serviço Social da Uniswan. Acreditem no que a gente está fazendo. Tem vezes que eu passo noites aqui sem dormir, né, Geisa? A gente fica trocando mensagens de madrugada, porque a gente precisa trazer para vocês o máximo possível de informações
e construir esse curso para que ele tenha a melhor qualidade possível, para que vocês tenham essa formação que a gente precisa. Não capacitação, mas essa formação que trabalhe em vocês, tanto no campo teórico-metodológico, como ético-político, como técnico-operativo, e vocês saiam daqui profissionais prontos para atuar no mercado de trabalho. Geisa, por favor, traga suas contribuições. E de já estou dizendo obrigado por sua participação, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade de estar conosco. Alunos de todos os cursos que estiveram aqui com a gente, olha, obrigado por ter vindo, por ter prestigiado, por ter escrito tudo que vocês se escreveram aqui, tá ok? Abraços a todos. Tem gente que está perguntando aí, cadê o link, professor? Estão mandando o link, gente. Está chegando aí sim, estou vendo aqui. Não entrem em desespero. Então, João, eu quero agradecer muito o convite. Sabe que eu adoro estar nessas atividades da Unifluan, exatamente pelo diferencial que você trouxe para o serviço social da Unifluan. Sair dessa tradição, desse ensino tradicional e convencional e conservador, e você traz toda uma dinamicidade para o curso, algo que a gente gosta muito, que a gente sempre conversa, né? E que era algo que a gente sempre achou que seria ideal para um curso de serviço social, né? Quando nós conversávamos há alguns anos atrás, né? Sobre o processo de formação. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço estar novamente nessa casa da Unifam, mesmo virtualmente. Eu ainda vou voltar presencialmente, estive aí em 2019, pretendo voltar ainda. Não sei se consigo esse ano ou se no próximo, mas eu pretendo ir aí, retornar à casa. E agradecer os nossos colegas que estão em processo de formação em todas as áreas que aqui estão presentes, em especial os alunos de serviço social. Agradecer a participação de todos vocês por essa conversa tão proveitosa, tão gostosa que foi essa noite, que passou o tempo que ninguém nem percebeu. Então, obrigada, João, e conte comigo sempre, né? Sabe, né? Obrigado, Geisa, de verdade. Eu só queria dar uma paradinha aqui, tem gente que está dizendo, eu não consigo acessar o link. Gente, o acesso ao link é pelo e-mail souniswan de vocês. Então, por favor, utilizem o e-mail de vocês, que é o e-mail souniswan. Sem isso, vocês não conseguem ter acesso para validar as horas complementares de vocês. Tá? Então, quando for abrir o link, abram logado pelo domínio souniswan. E esse domínio ele é aberto pelo e-mail de vocês, tá ok? Então, gente, obrigado por ter acreditado na gente, por estar aqui até esse momento. Já passamos de 2 horas, já são 21h06, e dizer assim, obrigado, e a gente vai trabalhar incansavelmente para outros processos. A gente já tem a professora Geisa numa outra palestra, e só que ela agora vem como facilitadora aí, trazendo uma colega para falar sobre as migrações forçadas e esse processo migrante no Brasil. Tá? A gente vai... O próximo evento já está disponível na plataforma do aluno, vocês podem ir lá, mas eu também vou distribuir o link nos grupos, vou distribuir... Já vou começando fazendo as propagandas. Na sequência, semanalmente, para não misturar tudo. Obrigado. Pode falar, Geisa. Não, eu só quero agradecer e dizer, olha, a colega que vai fazer a discussão na próxima live, ela é maravilhosa, também tem uma grande experiência, ela é da área do direito, não da área do serviço social, mas trabalha no terceiro setor, na Caritas, e trabalhou na Caritas, mas agora ela trabalha numa associação. Então, ela trabalha terceiro setor aí, vai trazer uma contribuição super bacana para a discussão aí sobre migrações. Obrigado, gente. Então, tchau e até a próxima. Vou desligar aqui a gravação.